Olá, pessoal, como é que estão? Tudo bem? Hoje nós trazemos uma importante entrevista que todas nós mulheres vão gostar muito, tá? Que é o professor Fábio Moraes, e ele vem muito bem apresentado, é sócio de uma grande amiga que vocês já viram várias vezes aqui nas nossas programações, né? E o tema hoje, para nós, né, da TV Jornal da Mulher Brasileira, em homenagem até ao Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, né? Aí nós vamos entrevistar o professor Fábio Moraes. O tema é a importância dos treinamentos desportivos para as mulheres brasileiras se destacarem com lideranças esportivas, além de melhorarem a saúde integral. Eu que escolhi esse tema porque achei o currículo dele totalmente pertinente e até agora não tínhamos feito uma entrevista com o personal trainer e professor de educação física e de esportes que orientasse nós mulheres, assim, sabe? O pessoal vai para as Olimpíadas, né? Vai para a parte de campeonatos internacionais, enfim, mas não se vê quase algo que está motivando as mulheres, que está mostrando que é possível, que elas têm coragem, elas têm competência, né? Enfim, não se fala quase em patrocínios, é uma coisa tão apagada, né, gente? Como nós estamos falando de Internacional da Mulher, estão com um expert aqui, com esse professor que vai dar muitas dicas para nós mulheres brasileiras queremos nos igualar às outras mulheres do mundo. Nós queremos ter treinamento para ser campeãs também, né? E talvez a gente não entenda muitas coisas, e hoje a gente vai entender bastante, tá bom? Então, um grande beijo aí no coração, gente, vamos aprender também hoje, tá? Professor, é uma grande alegria, né? E deixo aí os cumprimentos, inicialmente, às nossas internautas, também a homens que estão sempre espionando tudo, viu? Mas então, a gente está à sua disposição para conversar e aprender muito com o senhor hoje. Muito obrigada pela essa oportunidade. Deixa aí os seus cumprimentos e vamos continuar juntos aí, tá bom? Olá, agradeço o convite, espero estar sendo útil, né, através do conhecimento, através de alguma experiência que a gente adquiriu ao longo de 20 e poucos anos trabalhando com esporte, estudando esporte e oferecendo e ofertando à população em geral, não só o público que a gente diretamente tem contato, mas com as redes sociais que hoje a gente tem com facilidade aí de expor mais informações, de disponibilizar mais orientações específicas para cada grupo, para cada até outros países, né? A gente tem condição de estar orientando e estar tendo mais contato e deixando à vontade, livre acesso aí para a gente trocar informações, aprender e ensinar também. Certo. Então, pessoal, é o seguinte, o professor Fábio Moraes, ele trabalha, atua junto, né, com a Elaine Vieira, que também é uma terapeuta expert aí em equilíbrio emocional e saúde integral, que já fez entrevista conosco, e ela vai dar hoje também, homenageando todas nós mulheres num outro canal, tá bom? Então, o professor Fábio Moraes, como vocês viram, ele é expert em treinamentos esportivos e condicionamento físico também. Aí entram homens, mulheres, crianças, idosos, ele é atuante mesmo, né? E eu disse assim, puxa vida, as mulheres brasileiras se matam tanto, né? Não tem incentivo, não tem patrocínio, e vão para as campanhas internacionais, chegam lá, conquistam títulos, né? Poderiam ser melhores, né? Se tivesse um recurso, mais treinamento, mais professores à disposição, enfim, né? E o professor, conversando com a gente, ele dá essa ideia para a gente, o que é, como é que a mulher brasileira pode se preparar mesmo sem ter todos os incentivos do país ou das instituições políticas, seja o que for, tá? Porque é uma coisa que ele também tem uma técnica que ensina, que prepara, né? Então, as mulheres que estão aí querendo fazer competição, participar, né, de Olimpíadas e outras atividades esportivas internacionais, vão aprender bem mais do que nós, né, que não fazemos parte disso, porque não sabemos nem perguntar por não ser desportista, né, professor? Então, vamos lá, é uma alegria muito grande, tá? É uma felicidade poder contribuir, né, com esse seu conhecimento.
O que o senhor quer expressar para nós em relação aos principais tópicos do seu currículo que possam contribuir com esse objetivo da entrevista hoje, né? O seu currículo é bastante interessante, completo, né? Mas eu não vou saber pensar assim, o que está fazendo parte hoje do seu conhecimento, para a gente falar com as mulheres pensando assim, elas têm o direito de ser desportistas, mas têm que treinar. Então, o que o senhor pode fazer? Pensando assim, estamos aqui, um monte de mulher querendo saber. Pronto, agora é com o senhor. Vamos lá. Elizabeth, o princípio de treinamento é você individualizar, né? E quanto melhor você se conhecer e tiver o auxílio, melhor, mais longe você vai chegar. Uma boa orientação, uma orientação específica dentro do seu autoconhecimento se faz necessário quando se quer atingir o alto rendimento. Todas as vezes que a gente se organiza, a gente planeja e a gente é bem orientado, uma boa disciplina, né? A gente consegue ter bons resultados, a gente consegue ter ganhos não só esportivamente, mas como um ser, né? A gente aprende a respeitar os limites do nosso corpo, entender, interpretar o tempo que a gente precisa de necessidade para evoluir, para se preparar, para proteger, né? E disponibilizar de todas as informações possíveis a partir de nós, do nosso corpo, do entendimento que nós temos da nossa evolução, do nosso histórico também. Uma boa orientação, a gente é capaz de chegar a superar grandes obstáculos, ter grandes conquistas e ter um resultado para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, muito bom. E assim a gente alia o esporte, a qualidade de vida, né? E a saúde fica em dia, fica organizada, fica a escolha da pessoa decidir quais são as melhores atividades, a melhor atividade diária, as atividades esportivas, as atividades que desafiam, ou aquelas que condicionam, aquelas que protegem a saúde e o bem-estar de cada indivíduo. Agora, professora, eu tenho uma curiosidade. Quando jovem, eu participei muito dessas Olimpíadas, né, que fazem com crianças, até adolescência um pouco mais, eu era competitiva. Não havia, assim, grandes treinamentos, né? As coisas, às vezes, aconteciam mais na sala de aula e a gente, teimosa, ia para casa e repetia, né? Não havia nem academia, nem personal trainer, né? Olha aí, ó, quanto avanço, gente. Eu sou antiga, tá vendo? Então, o que me chama a atenção, até fiz umas entrevistas com umas psicólogas, elas estavam fazendo doutorado, e a especialização do doutorado é exatamente preparar mulheres para competições internacionais na área dos desportos. Né? Eu entendi o que elas falavam e acredito que sim, precisa ter esse tipo de, como o senhor disse, é de dentro para fora, né? O fortalecimento, né? A autoconfiança, a autodeterminação, né? Agora, a questão é o seguinte, eu acredito que nós temos muitas diferenças das outras mulheres nos outros países, porque há mais incentivo, mais exigência das mulheres. Né? Aqui, quando você vai ter alguém que vai fazer um trabalho militar, a mulher quer seguir a carreira militar, ela vai entrar em treinamentos, não sei. Não está tão ostensivo quanto do homem, mas também não é para se desprezar que é um treinamento intensivo, né? Quando nós estamos falando em desportos, eu não, sinceramente, eu não vi, não sei, ninguém falou, né? Vamos pôr os pingos nos is. Como são feitos esses treinamentos para as mulheres para concorrerem nas Olimpíadas, para elas irem em grupos, né? Hoje estão competindo em tudo, né? Em natação e quaisquer esportes com bola, né? Até o futebol, né, professor? O que é que mudou muito? Há quanto tempo? O que está mudando? São os homens que estão dando treinamento, exigindo delas, as mulheres também estão dando treinamento. Como que está essa fase para a gente entender assim um pouco mais, né? Então, o que vem evoluindo, né, com o tempo são as informações, a quantidade de informações, a qualidade de material esportivo, a,
a integração de outras modalidades, de outras atividades que podem auxiliar, né, o desenvolvimento do atleta de alto rendimento. E o que chama muita atenção é quando se tem a integração com o olhar de um profissional. Se você puxar pela memória, antigamente a gente tinha os professores de educação física, né, mais atuantes nas escolas, nos parques, nas praias, né? A gente tinha um leque de possibilidades de treinamento e da visibilidade do profissional em especificar qual seria a melhor atividade para cada criança, para cada diferença, para cada pessoa que tem uma característica específica para cada modalidade. A gente tem dentro das escolas uma limitação dessas atividades, infelizmente, e a gente perdeu um pouco do olhar do profissional para definir um pouco do bom profissional, né, para definir o que seria uma boa modalidade ou ofertar várias modalidades para as crianças. Assim, elas poderiam, dentro das características, dentro do gosto, dentro do estímulo que eles pudessem ter dentro das aulas, né, uma orientação, uma noção melhor de onde eles pudessem estar chegando. Então, o que eu chamo a atenção para hoje ter bons profissionais que tenham uma condição de dentro com o material, né, com a tecnologia, e uma boa integração, e um bom conhecimento sobre de onde a pessoa veio, de onde aquela criança se desenvolveu, de como foi o histórico familiar, de quais são os aprendizados motores que esse indivíduo teve, essa pessoa, essa mulher, ou a criança, a jovem, o adulto, tem para chegar em que local deseja, em que local pode ser superado, em que argumentos e que instrumentos podem ser utilizados para ela desenvolver e ter um objetivo bem atingido a partir de uma organização de um trabalho específico, certo? É muito interessante e sábio o que o senhor está falando também, né? Eu acredito que o senhor tocou num ponto bastante sensível, talvez faltem profissionais para essas avaliações, como o senhor está falando, ou interesse, né, dos profissionais que já existam, né? Às vezes pode ser até médicos que também têm conhecimento, né, do desenvolvimento do corpo humano, ortopedistas, tem várias áreas, eu acho que poderiam se juntar, né, treinadores como o senhor, que é especialista em área de desporto, sendo um trainer em todas as áreas de educação física, né? Então, talvez uma associação junto com fisioterapia, mais ortopedistas, criar nichos, né, núcleos, como o senhor está falando, porque não foi feito nada ainda, eu acho, assim, em termos de mulher, de avaliação, de incentivo, né, vamos trazê-las todas, vamos treinar junto, vamos ver, como o senhor está falando, avaliar o potencial dela, né, o que ela quer, ela quer, mas ela tem condições, se ela não tem condições, como nós vamos treinar? Eu achei muito bacana isso. Você não está excluindo elas, você está dizendo, temos que prepará-las. É muito bonito, parabéns. Gostei. Uma coisa bem interessante, Elizabeth, é quando a gente respeita os profissionais de cada área, né? E a gente consegue ter a integração dessas áreas em prol do atleta, não só pelo indivíduo, como pode ser citadas as atividades coletivas, né? Mas você respeitar e ter uma integridade aí de um médico, um fisioterapeuta, de um educador físico, de alguém que tenha um olhar diretamente para a parte técnica, para o gesto, é muito enriquecedor ao indivíduo, né, que se dispõe a trabalhar com alto rendimento no esporte. Até hoje eu não vi que tem um grupo integrado, assim, com várias modalidades de área da saúde, né? Eu não sei se tem, é por isso que eu estou comentando, porque acho que é interessante e o senhor também está dizendo que é importante, porque daí você tem um olhar num todo daquela pessoa que quer ser atleta, né? E se ela vai se preparar para as competições, que ela vai encontrar pessoas lá muito bem preparadas, né? Então, eu achei muito legal essa exposição, gostei muito, né? E
Agora, eu lhe digo uma coisa assim, sabe, que a gente vê nas áreas empobrecidas, né, é até uma ironia do destino, muitas vezes, né, você pega excelentes criaturinhas, jovenzinhas ali, crianças, com potenciais de salto à distância, de corrida, né, e, entanto, eles são mal alimentados, não tem ninguém treinando, né, e eu vi muitos casos extraordinários que a gente diz assim, mas como essas crianças encontraram força, né, conseguiram aprender, quer dizer, e já começando na escola, essas histórias, né, de salto em altura, salto em distâncias, corridas, quer dizer, que o senhor está falando muito bem, quer dizer, temos que ir olhando desde criança, né, para a gente ter os nossos desportistas por aí, né, e eu vejo também, assim, a dificuldade, né, tudo que eu entrevistei por aí em termos de mulheres nos esportes, é que não tem uma, eu diria um dossiê, né? Mas assim, você não tem um roteiro, assim, para que ela queira ser, vamos supor, jogadora de vôlei, ela vai fazer parte do time de vôlei, né? Ela tem que passar por essa trilha, esse caminho, os treinamentos são aqui, né? Quer dizer, não temos assim, não, ela quer ser a pessoa que vai concorrer com corrida, né? Onde que está? São duas modalidades, uma é esporte, a outra é, né? Quer dizer, então, quem treina, aonde vai? Onde? A moça disse assim, eu quero me treinar, eu quero, né? E agora? Vai para onde? Temos organizações do Estado que orientam essas mocinhas, suas crianças, a mãe leva lá, o pai leva lá. Existe isso na escola, universidade, eu não vi ninguém criando lá a condição de que saiam da universidade pessoas para competir em Olimpíadas, por exemplo, em times internacionais, campeonatos internacionais. Onde está a falha? Ou o que é preciso? Não sei. Eu acredito que seja uma observação voltada totalmente para a educação, que começa do começo, se é que pode se dizer, da escola, a escola pública, a rua, os projetos sociais, a qualificação dos profissionais que podem estar indo nesses locais, como praia, como praças, como governo, as prefeituras podem criar situações que oportunizem bons profissionais a mostrar as suas atividades principais, né? Existem inúmeros atletas, inúmeras pessoas que hoje e já foram abnegadas das suas modalidades e se dispõem a ensinar, a orientar e a estar correndo atrás do público para ser atingido com as características específicas para cada modalidade. Eu tenho grandes amigos que atuam nas modalidades olímpicas, como o judô, por exemplo, e a gente vê que eles têm uma dificuldade muito grande de acessar as escolas, né, de orientar as crianças através desse potencial que eles ainda não descobriram, mas que podem ser oportunizados com competições, com as atividades diárias dentro da escola, ou extra, né, atividades extra em horários fora da escola. Vou dar um exemplo aqui, aos sábados de manhã, complementar com as atividades esportivas. Hoje em dia, os jogos de raquete estão crescendo, então são coisas que estão oportunizando descobertas na criança, no adolescente e no jovem, coisas que ele nem imaginava poder fazer, mas eles descobrem a partir do start de alguém. O olhar do professor, que dentro da escola ou dentro de um projeto, ele pode estar oferecendo esse tipo de atividade. Nossa, mas que bonito esse seu pensamento e conclusão aqui. Eu creio sim, eu acho que é importante, né, essa busca, né, eu acho que esses profissionais como o senhor e outros, né, talvez assim, dentro de uma universidade, ter um grupo que vamos sair e vamos procurar, né, imagine os menininhos, assim, nessas áreas pobres, né, chegam lá, fazem testes e eles são aprovados, né, para fazer curso de judô, como o senhor falou, não, você vai ser para a área do futebol, então isso é empoderamento para a criança e para os outros, né, vão ver, poxa, ele conseguiu, eu também vou me esforçar para conseguir, né,
Eu acho que seria um incentivo muito grande até para essa criação de uma personalidade útil, né? Senão eles ficam lá, ninguém olha, ninguém zela, ninguém ensina, ninguém treina. Aí é triste, né, gente? Vamos lá. Bom que tomara que todos os governantes estão escutando o senhor para aprender. Aí vamos pensar juntos, né? Mas é verdade assim que o senhor está falando, né? Eu vejo, por exemplo, nós temos as jovens, como hoje em dia eu trabalhei com moças aí que são de doutorado, né? E se preparando mais no campo da psicologia para dar esse suporte, né? Eu diria assim, emocional para o atleta, para o provável atleta, né? E a gente não vê muitas vezes também assim, né? O incentivo para os idosos ou para a meia-idade. Há países que têm competição especificamente, né, o treinamento. Se você olhar, por exemplo, as culturas orientais, o Japão, a China, enfim, os idosos lá são tão ativistas, são tão lutadores, são tão campeões quanto os jovens. No que continuou o treinamento, foi o treinamento inicial, a gente não sabe. Mas não temos muitas coisas especificamente voltadas para as mulheres, meu modo de entender, e tampouco com a faixa etária um pouco mais, né, de meia terceira idade, aquela pessoa tem capacidade de desenvolver esportes e lutas, né, treinamentos, como que você tem para dizer para a gente assim, é isso verdadeiro ou não que eu estou falando? Totalmente verdadeiro. E o olhar da educação é tão importante porque a gente começa a dimensionar o potencial que cada indivíduo tem na última fase da vida, né? Eu acredito que todos os idosos hoje, um dia aprenderam a se movimentar, a se exercitar, a fazer as atividades, e com o passar do tempo e dos afazeres, das necessidades individuais, foram deixando cada vez menos de ser prioridade na vida delas essas atividades. E aí acaba se perdendo durante a vida o hábito de se exercitar com qualidade, com boas orientações, com a evolução que a atividade física pede também. Eu fico imaginando o quanto seria uma pessoa que aprendeu a se exercitar da forma correta, sem pressão e tendo um leque imenso de atividades na infância, uma boa orientação, né, descobriu quais seriam as atividades melhores a se fazer. Durante o período adulto, conseguiu ter a capacidade de competir e de se orientar da melhor forma possível para atingir os objetivos que queria dentro do esporte. E a partir dali, começou a se orientar, a aprender a ensinar tudo que passou, tudo que pôde viver, e o quanto seria importante para um idoso recuperar toda a vida e todas as informações dentro da modalidade esportiva, das modalidades esportivas, da vida atlética, da saúde que ganhou, da possibilidade de desempenho que tem pela qualidade de vida que o esporte promove, voltar a ensinar, voltar a contribuir, voltar a se exercitar, ter uma noção durante a sua vida das atividades que poderiam ser contribuintes para o melhor dia a dia, para um bem-estar ainda maior, né, para um conhecimento, para evitar as lesões que pudessem ter aparecido, que podem ter aparecido durante a sua vida de atleta, mas a capacidade que tem de informar em quantidade para poder passar e para poder ter a orientação, a auto-orientação para ter uma conduta, uma saúde de qualidade. Seria maravilhoso se a gente tivesse esse processo em todas as pessoas, ou no maior grupo de pessoas possíveis. A gente teria uma qualidade de vida maior e ainda teria mais possibilidades de ter um auxílio de pessoas, além de saudáveis, com muita inteligência, com muita informação, muita experiência, para passar para a juventude de hoje em dia.
É interessante também, professor, não sei se eu estou antiquado ou estou avançada, aí você pode até me xingar. Estou brincando. Mas eu acho assim, a pessoa idosa, né, no caso que já foi, ela teve todo um treinamento, foi jogador de futebol, de basquete, sei lá, teve um timezinho, venceu, né, aquelas coisas que já foi alguém bastante envolvido, né, não profissional muitas vezes, mas com qualidade de profissional. Agora ela está envelhecida, a pessoa faixa de 60, 70 anos, mas sai, corre na rua, né, a gente está vendo os idosos aí correndo nos parques e tudo mais, quer dizer, tem uma atividade plena, está com a saúde plena. E eu imagino essas pessoas com mais idade junto nas escolas com as criançalhadas, assim, sabe? Eu acho que seriam dois polos tão extraordinários para juntar, né? Os idosos iam ficar felizes de contar as histórias, de ensinar, de ver né, aquele retorno quando eles crianças, né? Então, eles diziam, olha, eu também fazia, olha, eu aqui, vovô, estou fazendo, sabe? Eu acho que seria, assim, uma das melhores didáticas, eu acho, assim, sabe? As convive com os dois polos, porque a criancinha atualmente não tem, né, um incentivo, né? Haviam épocas, e eu sou bem antiga, né, professor? Eu tenho idade para ser sua bisavó, quase, viu? Então, os bombeiros iam nas escolas ensinar. É uma coisa incrível, né? Não sei se você nem. A maioria não pegou isso, né? Os bombeiros iam na escola ensinar, eles ensinavam a gente a se comportar, se tivesse um cheiro de fumaça era para fazer o quê e tal. Independente disso, eles ensinavam a gente a correr. E tinha campeonatos que tão inocentes, né? Eram corrida no saco, carregar o ovo na colher, não tinha todas essas competições antigas. Olha quantas estruturas que são treinadas numa criança para fazer essas competições, né? E não tem mais, né? Eu fico procurando assim. E os idosos, com certeza, se sentiriam tão felizes hoje de estar dando treinamento para as crianças. Não seriam dois polos extraordinários, né? Eu não sei, assim, você que está na área da educação, né? Mas como juntar essas partes é um tipo do trabalho que a gente poderia estar todo mundo batalhando, né? Indo nas fontes, né? E, e muita gente despreza ainda a pessoa idosa, né? Mas quando você vai ver, por exemplo, vai fazer um jogo de bocha, mas valendo dinheiro, né? Eles ganham. Mas que tal negócio, né? Tem uma porção de... É engraçado, né, professor? Vai todo mundo, mas eu vou ajudar o vovozinho, você chega lá, o vovozinho ganha a partida, né? Então, nós temos, eu acho que dois polos que precisaríamos trabalhar muito na nossa sociedade, né? Essas crianças que estão em áreas muito inóspitas, né, que não estão tendo a chance desses treinamentos que o senhor está falando, né, que não vai colaborar só para a saúde delas, o desenvolvimento, mas potencializá-las amanhã ou depois para ser um desportista, trazer campeonatos para o país, né, ser um professor que vai treinar. E o outro lado, que eu acho que está totalmente perdido também, são os idosos, que deveriam estar sendo aproveitados ainda. Eles têm muita possibilidade até de trazer títulos para cá e uma porção de outras coisas, né? E não está se dando, acho que, o devido respeito ou a atenção, não sei como chamar isso, né? Mas é importante que o senhor tenha considerado o diálogo interessante, né? Agora, quando o senhor, como personal trainer, vai selecionar alguém, por exemplo, para fazer parte de um time, uma campanha, enfim, como que se dá esse processo avaliativo? Você faz junto com médicos? Como que funciona? Tem que ter exames, vamos supor, para poder depois você treinar, né? Senão vou pegar pessoas sem nenhuma base de saúde dela, é isso? O primeiro passo é a gente vem com a informação do cliente ou de qualquer pessoa que chegue para a gente com uma dificuldade. O olhar de qualquer que seja a área de um bom profissional, um profissional ético, é de interpretar bem qual é a necessidade dessa pessoa e passar primeiramente para quem realmente deve ter a observação inicial. Na maioria dos casos, se tratando de idoso, né, a gente recomenda que passe por um médico, de preferência um médico de confiança, da sua confiança, ou que tenham boas informações sobre essa pessoa, para essa pessoa realmente ter um olhar individual para ela e, a partir daí, interpretar se ela
pode passar para atividades coletivas, individuais, ou primeiramente deve passar por um fisioterapeuta para fazer um recondicionamento e na sequência um profissional de educação física para ser retomada a inserção dessa pessoa dentro da modalidade esportiva específica, né? Por algum motivo, uma ou outra atividade a pessoa possa ser limitada a fazer. Mas essa integração entre as classes, digamos assim, entre os responsáveis por cada situação do indivíduo, da necessidade que ele apresente e a coragem de cada profissional de orientar um parceiro da fisioterapia, da fisioterapia ter a boa noção de ser bem recomendado o serviço que deve ser feito de um médico e ter essa integração entre os profissionais para fazer o melhor para o indivíduo. Eu acho que é essa integração de um bom olhar profissional que você, através de uma boa tecnologia, que hoje a gente tem muita coisa fácil pela tecnologia, muita orientação, ter o melhor que seja para cada pessoa. A gente não precisa pensar numa quantidade de informação que a internet joga, sem primeiramente a gente ter a noção do que é realmente melhor para o indivíduo. Então, a partir da boa orientação, a gente começa a ter a noção de quem e aonde vai ser integrado, de que forma, e qual seria a melhor forma dessa integração para qualquer área, seja para uma criança, seja para um jovem, um adulto, ou principalmente para um idoso. Correto. Bom, a gente tem, eu diria assim, nós temos esportes mais acessíveis, né, tanto para as crianças, neste caso, pensando nos idosos que não estejam muito preparados, que vai ter que recondicionar de novo, já perdeu o condicionamento físico, né, professor? Eu vou estar também junto com as crianças, vai começar do zero. Mas seja como for, eu acho que nós temos aqui no diálogo com o senhor hoje um pouco de querer entender, né? Nós temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio, né, que são aquelas dicas, normas, enfim, pelas Nações Unidas, né? E quando a gente está conversando aqui, eu fico pensando, o esporte, ele vai ajudar muito dentro desses objetivos, no meu modo de entender, porque a pessoa, no momento que está fazendo os treinamentos, ela está melhorando a saúde e o bem-estar dela também, né? E também a gente vê assim que, por exemplo, esse objetivo que é o terceiro, né, que ele fala e explica isso, né, que a educação para o desenvolvimento sustentável na escola, né, que é a ODS 3, saúde e bem-estar, né, e assegurar uma vida saudável e promover bem-estar para todas as idades. Tá? Então, quando o senhor está conversando aí, eu estou pensando, poxa, ele é jovem, né? Tem esses objetivos do milênio aqui, quer dizer, é algo com as Nações Unidas, é algo com a Unesco, é uma coisa que potencializa uma carreira, vamos lá, né? O que é que a gente poderia estar pensando nisso? Outra falha que, no meu modo, existe socialmente, tá? Considerando os objetivos do milênio, é o desrespeito à condição do ar, né? Se fala em um monte de coisas, mas nunca se teve tanto um ar poluído como agora. O ar ele fica poluído até em ambientes fechados, né? E tínhamos um grande especialista, que era o professor Dr. Mário Albanese, já veio a óbito, porque era muito idosinho, né? Mas ele explicava tudo, que ninguém limpa, muitas vezes, até a área de ar-condicionado dos metrôs ou dentro dos ônibus, por exemplo, tá? E aquilo ali é uma área de alta infecção para tudo que você possa imaginar e não imaginar, né? Pela essa falta de higiene de respeito ao ar limpo, né? Temos pessoas que nas casas próximas, às vezes casas geminadas, né, e tal, tem por hábito fazer coisas, por exemplo, chega até o ponto de ter gente fabricar droga, né, quer dizer, às vezes não temos um controle, assim, como é que o vizinho vai lá e dizer para não sei o quê, vai falar, ninguém dá atenção, né, vamos começar a ser sincero.
E o ar, no meu modo de entender, dentro do objetivo dos milênios, o oxigênio que a gente precisa para viver, vai ser o primeiro produto, eu diria assim, a primeira ação que tem que sair todo mundo correndo para organizar. A única coisa que não pode estar infectado em nenhum momento, de qualquer forma, seria o ar. Né? A falta da vida é no momento que faltou o ar. Né? Então, o que nós temos, assim, por exemplo, para com sua especialização, né? A gente sabe que é crime poluir o ar, porque todas as pessoas têm direito a respirar um ar limpo. Quem transmite doenças ou traz danos, né, por qualquer coisa que polua o ar, é um crime inafiançável, é um crime de direitos humanos, inclusive, né? Está atentando contra a vida do outro. Agora, nós teríamos que ter, segundo o professor falecido, mestre aí, Mário Albanese, a gente tinha que exigir das prefeituras do estado a limpeza dos locais onde tem a contaminação do ar. E numa dessas palestras, eu acho que ele até tinha um livro, ele falava do ar-condicionado também dos shopping centers. Né? Então, a gente estava falando aqui em Nações Unidas, está falando no Objetivos de Desenvolvimento, né, Sustentáveis, mas não há um bom atleta, uma excelente atleta, se não tem condições respiratórias. Então, veja que parece que não tem a ver e tem tudo a ver, né? Nós temos que trabalhar essa questão inicial, né? Da qualidade de vida da pessoa, mesmo seja no ambiente simples ou num grande clube, que adianta chegar num grande clube, assim, tem ar-condicionado, tudo, mas não limpar esse ar-condicionado há 3 anos. Então, coisa assim. O que então são esses objetivos de desenvolvimento sustentável? É dar condição para que a pessoa viva, né, nas condições de se manter viva, né, com a qualidade, enfim, não sendo intoxicada, vamos dizer assim, né? E o ar é tudo, até para o esporte. Se o indivíduo não tiver uma condição respiratória boa, não vai, né? Então, o que nós podemos falar aqui em termos do esporte, né? Que a gente está quase finalizando. O que isso beneficia? O senhor daria uma explicação para nós, um conselho, né, para finalizar, e colaborando até mesmo com as ODS aí, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que das Nações Unidas, né, e a Unesco, que faz todo o desenvolvimento, é uma forma também de mostrar que o senhor está pensando neles e está também pensando em como resolver por aqui, tá bom? Que isso eu tenho que dizer para nós. Vamos lá. Se você puxar pela memória, as escolas antigamente elas tinham as áreas livres, as quadras abertas, elas não tinham nem cobertura. Com o passar do tempo, elas passaram a ter a cobertura, mas não tinham muros. Então, o acesso à comunidade, a visão que os alunos tinham das quadras, a visão que cada pessoa tinha de um lugar para outro, isso foi se perdendo com o tempo, né? E a utilização de ar-condicionado veio para trazer um certo conforto, necessário até, mas tirou um pouco dessa visão nossa relacionada ao como era importante a gente ter um visual, como a gente tinha um acesso muito maior ao outro. Se tratando de ar, o ar é a principal coisa da vida. A gente inspira para poder fazer tudo, até para se acalmar. A mentora Elaine, ela poderia falar até muito mais profundamente sobre esse assunto, que ela pega diariamente os ensinamentos que ela teve para poder passar para as pessoas o como é importante o autoconhecimento a partir da respiração, a partir da yoga. É a partir da respiração que você consegue controlar e organizar todos os teus órgãos do corpo humano. É a partir da respiração que você consegue colocar as intensidades nas atividades físicas. É através do oxigênio que você coloca os músculos para trabalhar. É através do oxigênio, da troca do oxigênio, que a gente tem a integração com as pessoas. Sem o oxigênio, a gente não consegue falar, se comunicar. A gente não tem acesso, infelizmente ou felizmente, se é que pode ser usada como aspas assim, a pandemia veio nos mostrar como a gente tem
a necessidade de respeitar o ar que a gente respira, o ar que o outro respira, o como é importante a gente dar valor à higiene, à organização dos nossos espaços, né? Onde nós trabalhamos, onde nós nos organizamos para fazer atividade física, o quanto é importante a gente ter esse conhecimento para poder conviver, para poder ter o acesso ao outro, o acesso a nós mesmos como indivíduos, para os melhores lugares que a gente possa fazer as nossas atividades físicas, a nossa leitura, o nosso convívio com a família, o nosso convívio com os amigos. Então, as atividades hoje ficaram muito resumidas e reduzidas a locais específicos, a locais fechados. A utilização da tecnologia, da mesma forma que ela veio abrir um campo de possibilidades, parece que veio também para fechar um pouco da mente do ser humano para o que ele realmente tem de importante, que é a própria saúde, que é o autoconhecimento, uma boa respiração, um bom pensamento, a positividade no que ele agrega com coisas simples, como sair por aí, caminhar, como andar, como trotar, como correr, como brincar, como se sociabilizar. Então a gente precisa ter um olhar do que realmente vale para o indivíduo, que aí a partir disso, de um bom entendimento, uma boa organização, a gente consegue mensurar quanto de pessoas a gente pode atingir. E não é pouca, é muita. Posso garantir isso a você, porque antigamente era assim. A gente convivia muito mais nas praças, nas ruas, nas praias, e a gente tinha muito mais possibilidade de ter, através de tudo que a gente tinha, essa liberdade de ar, com liberdade de visão, com a liberdade de acesso com as pessoas, de interação corpo a corpo, diria, com as pessoas, né? E ter aprendido ao longo do tempo que com a tecnologia a gente podia ter mais qualidade, mais possibilidades de evitar situações e criar outras situações que pudessem evitar tantas catástrofes, tantos problemas climáticos, tantos problemas pessoais, tantas doenças causadas, tantas coisas que pudessem não menosprezar o ser humano, e sim valorizar o indivíduo, valorizar os grupos, valorizar as instituições, valorizar tudo. Então você vê que a gente pode falar de milhões de coisas, mas a gente vai voltar e ninguém vai discutir que realmente o ar é a principal fonte da vida. Professor, é muito legal tudo que o senhor falou, e é muito importante também, porque acho que as pessoas esquecem o que é a vida, né? E a vida é todo mundo preservar, como você está dizendo, a condição respiratória em primeiro lugar, né? E através da respiração nós limpamos o sangue, estamos estimulando o nosso cérebro, todo o nosso desenvolvimento que se chama vida existencial aqui. Agora, quando todos têm esse direito e alguém, por exemplo, resolve fazer em casas vizinhas, né, casas de restaurantes, usar assim, aqueles negócios com tratamento de carros, né, que fica aquele cheiro, posto de gasolina e tal. Normalmente há áreas para essas pessoas se estabelecer e não pode estar em área residencial, casas geminadas, por exemplo, coisas assim, né? E, infelizmente, além de todas essas áreas que seriam mais de comércio, nós vamos ter pessoas, muitas vezes, fazendo fabrico de substâncias químicas, sabe, tóxicas, né? Não tem hora para fazer, às vezes vai fazer de madrugada, porque é uma coisa que não é muito na lei, né, gente? Então, nós temos alguns problemas muito graves, assim, que as pessoas parecem que não entendem que não está fazendo mal para terceiro, mas está fazendo para si mesmo, porque quem recebe a primeira rajada de qualquer coisa de ar contaminado é quem faz, né, professor? A contaminação de quem está mexendo em algo que não deve ser é que a primeira pessoa que vai se intoxicar, na verdade, não é? Então, nós temos aqui duas coisas que são bem importantes para a gente praticamente encerrar, né? Nós estamos entendendo que poluir o ar parece uma coisa tão simples, né? Não limpar o ar, por exemplo, dentro de um ônibus, dentro do metrô, dentro do shopping, né? É crime, é um crime contra a vida das outras pessoas. Eu acho que é mais importante citar isso.
quem tem uma empresa, quem está fazendo algo que é comercial, seja o que for, a primeira coisa que ele tem que fazer é respeitar a condição de respiração das pessoas naquele ambiente. Pode ser governante, pode ser prefeito, não é? E a segunda coisa que eu acho que é importante também, que o senhor deixou muito claro, achar uma área mais aberta, exercitar a parte respiratória, né? E isso vai trazer uma melhor qualidade de vida. Parece-me que até as questões assim de longevidade, do manter o cérebro funcionando mais tempo, está mais afeta as pessoas que mais têm o convívio, né, com o ar externo, digamos assim, né? O exercício respiratório vai ser feito numa caminhada, numa corrida, e assim vai indo, né? Para encerrar, né, em primeiro lugar, eu aprendi bastante, eu acho que nós tocamos pontos bastante sensíveis, né? Para as pessoas verem que não é eu faço o que eu quero porque eu estou aqui dentro do meu ambiente e está cometendo um crime, prejudicando, maltratando, talvez até levando a óbito outra pessoa. Então, ela faz o que quer, mas não tem o direito de assassinar ninguém no meio do caminho. Não é mesmo? Com as coisas tóxicas por aí. Então, aprendemos, resumindo, né, a importância de a gente buscar a questão do contato à natureza, o respirar melhor, né, a importância de se exercitar. Como mulheres, né, pensando no Jornal da Mulher Brasileira, né, o Dia Internacional da Mulher, a gente está percebendo e aprendendo com o senhor a importância que nós temos também de buscar os treinamentos, mas não só pegar o personal e dizer, não, nós temos que ver como é que está nosso condicionamento, o nosso atendimento com o médico, para ver as condições todas físico-biológicas, para que eu entendi, para depois nós partirmos para os treinamentos, né, com a sua área, para depois a gente querer correr lá fora no campeonato, que todas acham que tem o direito, e tem, né? Mas precisamos nos preparar primeiro. Acho que aí está o grande problema com todas nós mulheres. Não temos um centro de treinamento para mulheres, né? E os biotipos são diferentes, as condições de ir até lá, porque tem que correr, tem que amamentar, tem que deixar a comida pronta, a vovozinha, a mãezinha, a sogrinha, né, a criancinha na escola, esse foi, traz para a creche, quer dizer, então, a mulher tem uma indústria de trabalho continuado, né? Mas ela quer ser atleta, e daí, gente, está pensando? Eu acho que tem uma grande porta aberta aí para se trabalhar com as mulheres, né? Criando pequenos centros de treinamento, não? E por que elas não podem concorrer? É um direito delas. Quando elas vão para a área militar, a área policial, elas têm treinamento igual aos homens. E como é que elas vão para o concurso e pegam um cargo normal, né? Então, acho que isso trouxe uma grande alerta, eu diria assim, né? Fiquei muito feliz, porque é um grande alerta para que as autoridades pensem, para que as instituições que defendem direito das mulheres pensem sobre isso, que os médicos, os terapeutas, né, o professor de educação física, aí o treinê, se juntem, vamos criar um programa, vamos criar um projeto, vamos nos associar aí, sei lá, com não sei quem, vamos tocar para frente, né? Então, deixamos uma porta aberta para que as mulheres fiquem felizes que foi discutido isso, né? Elas têm o direito de se, elas têm o direito de ser campeãs, elas têm direito a tudo, né? Mas a gente tem que organizar essa base, que me parece que não está acontecendo, não é verdade? Então, eu deixo para o senhor aí as suas despedidas e conclusão, né? Eu concluo assim, ou a gente se junta a todas e vamos buscar o resultado para todas, né, que querem ser atletas, têm o direito e nós vamos torcer por elas, mas o que falta? Então, o que falta nós vamos ter que todo mundo junto buscar, né? Precisamos de homens corajosos como o senhor também, viu? Tá bom? Fique aí, a sua conclusão agora para nós é importante. Eu acredito que todos nós merecemos o respeito devido, né? E nada melhor do que a mulher ser bem auxiliada por nós, homens, pelos filhos, pelos irmãos, pelos maridos, pelos pais, né? Pelos avós. Eu acho que quanto mais a percepção coletiva, né? Do indivíduo para o outro, com um olhar de amor mesmo, de auxílio, de caridade, de motivação, que possa levar para não só para a mulher, mas possa gerar entre todos um olhar de família, de caridade e de evolução dentro de uma forma coletiva.
e auxiliar a mulher a aprender a se portar melhor com ela, a conviver melhor e ter o auxílio com os filhos, com as atividades que elas se propuser a fazer, seja qual for, o homem não se limitando no machismo de, poxa, eu não vou fazer tal coisa, não vou lavar a louça, não vou cuidar dos filhos. Esse tipo de coisa já não nos cabe mais e a gente precisa, sim, ter um olhar para a mulher com muita caridade, com amor que nos deve partir para poder ter, dentro do convívio no lar, uma boa energia para se transpor para o lado de fora, para as nossas vidas, para a vida da mulher, vida dentro de casa, a vida profissional, a vida dentro de uma universidade, seja onde for, que a gente possa ter uma integração e a gente possa ter sempre uma troca de informação, um acrescendo a vida do outro de auxílio, de ajuda, de motivação, de suporte, que faz com que a gente tenha o ar, não só o ar, mas atividades, a mentalidade, um autoconhecimento, o retorno da família em nossas vidas, né? O retorno da qualidade que a natureza possa nos oferecer, e eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar falando para você e para tantas pessoas, coisas que realmente a gente, no espaço que eu e a Elaine fazemos, e hoje no convívio que tenho com ela, a gente interage bem nesse sentido e a gente está aberto aí a estar contribuindo com os nossos ensinamentos e com a possibilidade que a gente tem também de aprender com outras pessoas, com grupos, com famílias e oferecer a todos aí um mundo melhor. Contribuir para que tenhamos e possamos auxiliar a cada dia ter um mundo melhor. Muito obrigado por tudo. Quem tem que agradecer somos nós, imagine, dá para uma aula magna, né? Eu não sei se o senhor já preparou, citando o seu e-mail, o site, o Instagram, se tem algum livro editado que queira fazer publicidade também, para o pessoal saber, conhecer mais, né? Fica à vontade, se não mandou, se enviar, a gente vai publicar também, tá certo? Que aí tem que estar escrito ou descrito para que a gente coloque lá para divulgar, tá bom? Minha gratidão muito grande, parabéns, Eliane, com essa parceria que vocês aí juntos estão com projetos tão maravilhosos, né? Tem gente invejando já, quando começa assim, é sinal que a gente está fazendo sucesso. A inveja é sinal de sucesso, sabia? Tá bom? Minha gratidão, querido, e estamos às ordens, e creio que o senhor deu uma lição até para a sociedade, para o pessoal que decide, né, a área de educação e outras coisas mais. Ninguém vai sair daqui correndo, teve 3 aulas com personal e vai chegar correndo lá do outro lado do mundo, né, gente, para ser campeão. Tem que ter pelo menos uns 10, 20 anos aí treinando essa gentinha bonitinha para depois virar campeão, né? Tá bom? Muito obrigada, tá? Felicidades e, gente querida, um grande beijo no coração, né? Vamos comemorar nosso dia 8 de março. Todo mundo, todas as mulheres, vamos lá. Tá? Se junte com as vizinhas, com as amigas, com as parentes. Faça um evento de vocês aí, conversar sobre o que foi a vida de mulher de vocês até agora. O que vocês querem que melhore, tá bom? É um conclave, vamos fazer um conclave. As mulheres, todos dia 8 de março, todo mundo reunidas, dizendo aí, escrevendo, né? Não, nós queremos isso. Pronto, ponto final. Tá? Um grande abraço, felicidades, até a próxima edição da TV Jornal da Mulher Brasileira.